Meus queridos e amados irmãos, paz do Senhor Jesus a todos. Quero mais este dia trazer-vos uma palavra da parte do Senhor, nosso Deus. A palavra de hoje está registrada no capítulo 4 da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, que diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e da do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra a itens, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exortas, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscência ou pecado, desviarão os ouvidos da verdade. Palavra de Deus. Meus amados, não são esses os dias que estamos vivendo? Dias assombrosos, dias de apostasia. São esses os dias. O apóstolo Paulo, ele, com muito fervor, ele orienta o seu filho na fé, Timóteo, através desta carta, especificamente no capítulo 4, a pregar a palavra de Deus. A pregar a tempo e a fora de tempo. E o que me chama a atenção é o versículo 1, que ele vai dizer que o Senhor Jesus há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. E a ordenança do apóstolo Paulo para seu filho na fé, Timóteo, era: pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Redarguas, exorta com toda longanimidade e doutrina. Nós precisamos usar a doutrina santa e verdadeira. Exortar com ela, corrigir, consolar o conteúdo bíblico e original da palavra de Deus. Mas por que o apóstolo Paulo ele orienta a Timóteo a fazer isto? Versículo 3. É porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina. São esses ou não são os dias que estamos vivendo? Não vão suportar a doutrina santa, as sagradas escrituras, as verdades de Deus. Não vão suportar, vão ter comichões nos ouvidos. Eles suportam tudo. Suportam os louvores cantados várias horas. Eles suportam as fumaças nos púlpitos hoje, as luzes coloridas, suportam tudo, menos a palavra de Deus. E de antemão, eu queria adiantar algo, que uma boa parte das igrejas hoje estão mais parecendo com uma boate do que com uma igreja onde habita a presença de Deus, onde os fiéis se reúnem para adorar a Deus. Luzes coloridas, igrejas pretas por dentro, igrejas com fumaças, um palco, não é púlpito mais, é palco. Não estão aguentando mais sofrer a sã doutrina. Não suportam mais a palavra da verdade. E o versículo continua dizendo: não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme os seus pecados, ou suas concupiscências, que é a mesma coisa, conforme os seus pecados. Ou seja, eles vão querer separar: esse pastor eu quero ouvir, esse pregador eu quero ouvir. Por quê? Porque fala aquilo que amassageia o meu ego. As pessoas, uma boa parte dos crentes hoje, estão entregues às paixões mundanas, às concupiscências mundanas, estão entregues a estas coisas e por isso não querem mais ouvir a sã doutrina. A palavra fiel e verdadeira hoje é loucura.
Quando alguém se levanta para pregar a palavra de Deus hoje, é radicalismo. Eles querem ouvir só aquilo que os dá prazer. É por isso que o apóstolo Paulo orienta com tanto fervor a Timóteo. Pregue a palavra, Timóteo, a tempo e fora de tempo. Aproveite o seu tempo, Timóteo, porque vai vir tempo que vai ser difícil pregar a palavra de Deus. Quantas pessoas hoje se rebeliam contra pastores que pregam a verdade bíblica? O único caminho, a única doutrina, a única palavra que nos leva para o céu é a sã doutrina. Eu amo as cartas paulinas, porque aqui está contido o modo do crente viver, de vestir, de falar, de se portar no meio da sociedade. Vivendo um tempo hoje de cristãos que proferem uma coisa e vivem outra. O apóstolo Paulo afirma categoricamente que a salvação é pela fé. Isso com certeza. Tiago diz que a fé sem as obras ela é morta. Então por isso precisamos ter consciência que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo, quem é salvo produz boas obras. Aleluias! Mateus capítulo de número 15, versículo de número 8 vai dizer: esse povo, né, fala de mim com seus lábios, testifica de mim com seus lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Ou seja, vive uma vida de fachada, de engano. Se nós quisermos conduzir o povo para morar no céu, o único meio é a palavra, é a sã doutrina. Sem ela, nós não conseguiremos fazer a vontade de Deus. Evangelho é renúncia, evangelho é cruz, evangelho é rejeitar as coisas mundanas, as paixões mundanas e infames dessa vida. Ame a palavra de Deus. Ame essa palavra, é ela que é a fonte de vida para nossas vidas, é ela que nos limpa, é ela que nos traz vida, renovo, avivamento. As Sagradas Escrituras, a sã doutrina. O apóstolo Paulo, no finalzinho desse capítulo, ele vai dizer a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu louvo a Deus pela vida dos líderes, dos pastores, que encerram a sua carreira, mas fiel à palavra de Deus. Porque tem muitos líderes que são aplaudidos pelos homens, pelas pessoas, mas é rejeitado por Deus. Mas eu louvo a Deus que Deus ainda tem conservado homens de Deus para pregar a sã doutrina e trazer salvação através dela para a vida do ser humano. Eu louvo a Deus que ainda tem pastores que finalizam seu ministério, encerra a sua carreira com a sua fé intacta na palavra de Deus. São fiéis à Bíblia Sagrada e são nesses que eu tomo por base do meu ministério. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre desse tempo de apostasia em que muitos entraram por ele. Que Deus em Cristo nos conserve debaixo da sua santa palavra até o arrebatamento da igreja. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e o seu ministério em nome de Jesus.